Agora falar com o Guga Almeida. O Guga já está aqui com a gente nesse comecinho de semana. Desejar um ótimo dia, ótima segunda, boa semana para você, Guga. Tudo em ordem? Bom dia pessoal. Bom dia, Felipe. Tudo em ordem, vamos lá, né? Mais uma semaninha começando. Acho que com um tomzinho um pouco mais ameno, tá? Mas vamos ver aí o que o mercado nos aguarda, né? Já que saiu aí um foco um pouco mais tranquilo aí sobre o tom de inflação, né? Espero que o mercado possa reagir, né? Pelo menos ali voltar acima da região dos 110 mil pontos. Pois é, Guga, o Focus trouxe pelo menos aquele efeito psicológico, né, do IPCA em um dígito apenas. A gente sabe que o IPCA vai sair amanhã, né? Tem outros indicadores também que podem trazer um ânimo um pouco melhor aqui para o Brasil, para a nossa Bolsa. Queria saber como que você vê esse efeito psicológico aí, se isso pode mexer na Bolsa mesmo com as bolsas internacionais trabalhando no patamar negativo hoje, né? Depois de uma semana passada lá com queda de 2% praticamente, mesmo com 2 pregões de alta, o que espera por nós aí essa semana? O que você consegue enxergar nesse movimento do mercado nessa segunda semana de janeiro, Guga? Boa, Felipe. Olha, nota nesse tema aí das bolsas lá fora, nota como o Nasdaq vem caindo mais do que o Dow Jones e do que o S&P, né? Isso mostra claramente essa aversão ao risco. Era algo que nós já conversávamos sobre ao longo de dezembro e novembro do ano passado, né? Mostrava que a gente já estava tendo sinais de que em algum momento o mercado poderia entrar num processo de correção mais intensa. A gente sabia por quê, tem a evidência cada vez mais próxima. Não é uma evidência ruim, tá? Eu acho que o mercado poder andar sem a injeção de liquidez mostra que, de fato, a gente está superando todos esses desafios que a gente teve em função do coronavírus nesses últimos 2 anos. Tá? Então, dá aquela sensação negativa de curto prazo, né, porque tu tem uma injeção, uma retirada de liquidez. Obviamente, o mercado vai ter que buscar dinheiro em outro lugar, e esse buscar dinheiro acaba sendo o mercado de capitais é uma das fontes, né? Então, existe um processo de redução de posições, além, obviamente, né, de ter um estímulo menor no mercado para ir às compras. Então, a curva, né, entre oferta e demanda de ativos na Bolsa de Valores, né, acaba pendendo mudando do seu ponto de equilíbrio e indo, obviamente, né, para um nível mais baixo. Tá? Então, eu continuo ainda enxergando que, enquanto nós não tivermos aqui no Brasil uma expectativa por parar essa elevação de juros aqui no Brasil, nós não vamos ter uma diminuição, né, no estímulo de venda por parte, né, a gente já conversa sobre isso também aqui nos pre-markets, por parte principalmente dos fundos multimercados. Né? Então, está tendo essa inversão de mão. O que nós podemos tirar aqui, talvez, de informação agora de curto prazo, né? É que esse patamar aí dos 100 mil pontos, de fato, é um patamar onde existe uma redução, tá, no processo de venda. Então, perder esses 100 mil pontos, né, tem que ter um estímulo mais forte, mais intenso para ver essa queda. Esse estímulo pode ser realização de posição lá fora, tá, de investidores estrangeiros? Pô, com certeza. Tá? A gente também tem que perceber que semana passada, né, nós tivemos novamente entrada de investidores estrangeiros na nossa bolsa. É o player que está posicionado hoje na Bolsa Brasileira, e se esse player vier a realizar posição, obviamente a gente vem para um patamar mais baixo. Tá? Mas por hora, minhas expectativas são o quê? Minha expectativa é de que, né, esses 100 mil pontos aí pode se mostrar uma região interessante de suporte, onde as pessoas ficam desestimuladas a vender nesse patamar de preço, e aí, quem sabe, né, tendo aí um pouco de alívio em função de inflação, a gente possa respirar um pouquinho a nossa bolsa, mas nada além ali daquela região entre os 111 mil pontos e os 113 mil pontos também, que é uma região que eu já venho falando já há um tempo com todo mundo aqui no nosso pre-market. Boa, Guga. Então vamos dar uma olhadinha o que você espera para hoje aí.
nos gráficos, né? O que você consegue visualizar nesse movimento com a abertura do índice futuro aí? O que você pode mostrar para a gente? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. No momento que o pessoal estiver vendo. Legal. Vamos começar aqui pelo Ibovespa. Sempre é importante nós olharmos primeiro para o Ibov. Tá? O que nós temos aqui no Ibov e me chama a atenção. Tá? Primeiro, obviamente, toda essa região que nós estamos trabalhando mostra aqui todo um ciclo de correção encerrado. Essa reação que nós tivemos aqui entre os dias 30 de novembro e o dia 13 de dezembro, me mostra me confirma essa narrativa que eu tenho falado para vocês. Olha, me parece que nessa região aqui dos 100 mil pontos, o mercado ele tem um estímulo menor de vender. Não necessariamente aqui nós tivemos uma intensidade de compra. O mercado ele tem um equilíbrio entre ofertas de compra e ofertas de venda. Toda vez que tem uma mudança de cotação, tem um comprador, um vendedor, no mesmo preço, numa mesma quantidade. Então aqui, não necessariamente teve aqui um fluxo comprador, uma redução de força vendedora já faz com que o mercado também mude de patamar. E, de fato, a gente percebe isso porque o mercado depois ele volta para esse mesmo patamar de preço. Então, volta mais uma vez para esse patamar de preço. Então, na região dos 110 mil pontos, o mercado está estimulado a vender. Na região dos 100 mil pontos, o mercado não está estimulado a vender. Então, se nós tivermos aqui alguma notícia positiva, algo que tem aqui um estímulo para o mercado poder melhorar, eu sinto que nós podemos ter chance, sim, de o mercado vir, quem sabe, até essa região de 110 mil pontos, 111 mil pontos, podendo chegar até 114. Então, esse aqui é meu olhar. E se por um acaso nós tivermos um movimento mais trancado ao longo dessa semana, eu começo a ficar um pouco preocupado, porque aí, de fato, esse estímulo por não vender mais, ele é sinal de que ele não existe mais, então o mercado ele continua vendendo nesse patamar de preço, e aí o mercado ele não consegue voltar para essas regiões dos 110 mil pontos, e isso é sinal de que algo mais azedo está por vir no curto prazo, e a gente consegue mensurar o que é esse mais azedo, pelo menos na percepção do mercado, na percepção da Bolsa de Valores, que é a elevação de juros, que é a questão do tapering, Então, essa seria a mensagem do mercado, caso a gente não consiga ver o mercado melhorar nesse patamar de preço. A mensagem é, opa, nós vamos continuar essa jornada de queda em um patamar um pouco mais abaixo. Então tem que ficar atento, é uma região interessante, quando tu conversa com os analistas fundamentalistas, a grande maioria diz que a nossa bolsa está barata. Então, a percepção do mercado em cima de números é que a Bolsa Brasileira está barata. Então, uma vez que o mercado ele tem essa percepção, a gente precisa de um player que, de fato, tenha bala na agulha, tenha cash para poder tomar posição e fazer com que o preço mude de patamar. Se isso não tiver um player estimulado para, de fato, tomar esse risco, o mercado ele não muda de patamar. Então, é importante a gente ir percebendo e mensurando isso, certo? E para hoje, aqui, ao olhar o índice futuro, eu consigo tirar aqui para hoje de informação, deixa eu olhar aqui com vocês, onde nós estamos aqui, onde foi essa movimentação de alta aqui, o que aconteceu. Se nós pegarmos essa base de dados aqui, que é a última movimentação que nós tivemos de queda, e utilizarmos ela como referência, então pegar essa base de dados que está aqui, marcada aqui nesse quadradinho, e utilizar ela como referência para projetar alta, o que nós tivemos aqui? Certo? Nós tivemos aqui esse movimento que foi 50% da correção, esse movimento aqui que vou marcar aqui para vocês agora. Nós tivemos aqui esse movimento que foi 50% dessa queda, então foi uma correção de 50%. E aí depois o segundo movimento, ele foi até um nível aqui que eu considero estrutura de correção, que é aqui na região de 70,7. Então, uma vez que aqui foi 50%, aqui fica 70,7, perfeito. Quando a gente olha para trás, esses níveis de preço, é bem aquele nível onde o mercado ele perdeu esse patamar de preço e acelerou o processo de venda. Então, é uma região onde o mercado, ali no dia 5 de janeiro, ele foi vendedor. Então, é uma região importante a ser superada, um nível de preço importante. Superando esse nível de preço, a próxima barreira vai ser os 104.100 pontos, que também é uma região importante, que é a marcação de 90% do último movimento de baixo. E aí sim, superando esse patamar de preço, a gente pode mudar
né, de patamar. O mercado poderia mudar de patamar, e esse mudar de patamar seria ir buscar os 106 mil pontos. Tá? Então essa aqui é a minha marcação, esse aqui é meu olhar de alta, né, um olhar positivo para a Bolsa hoje. Já um olhar negativo, tá, eu acho que a Bolsa nesses patamares de preço, como a gente falou ali no Ibovespa, né, é uma região onde tu tem um pouco menos de... Me parece, né, pelo menos na primeira vez que bateu nesse nível de preço, que o mercado tinha um pouco menos de estímulo de vender nesse patamar de preço. Conforme o mercado ele for tentar ter oportunidade para poder subir, que nem foi o que teve aqui no dia 7, e o mercado não conseguir se desenvolver e para novos patamares, mostra o quê? Que de fato nós temos aí uma força vendedora, né? Que de fato tem aí alguém que está, né, vendendo nesse patamar de preço, que está, né, nessa briga de para onde o mercado vai no segundo momento. Então, olhar os movimentos de baixa com um olhar de correção, não com um olhar ainda de que vamos perder os 100 mil pontos, seria para voltar aqui até 102.400, tá? Podendo chegar aqui até mesmo a 101.650. Tá? Então, esse seria meu olhar aqui de um olhar aqui negativo, um olhar de baixa. Tá? Então, nota que mesmo que eu faça uma projeção, né, por que eu consigo enxergar aqui que pode acontecer de movimentação de baixa, analisando os dados que nós tivemos na semana passada. Né? E aí, no caso, seria pegar essa base de dados que está aqui. Eu vou mudar a coloração para o pessoal entender, né, qual é a base que eu estou utilizando para fazer a projeção de baixa. Tá? Então seria pegar essa base de dados aqui, que foi o movimento que nós tivemos de baixa na semana passada, e se eu projeto para cá, eu consigo enxergar que o mercado poderia voltar até as mínimas. Tá? Então é o que me mostra aqui esse movimento que está marcado aqui nesse quadrado em vermelho. Boa. Ô Guga, uma questão aqui que a gente trouxe, né, de notícia aqui no Pre-Market, o pessoal está até perguntando no chat sobre a questão das chuvas lá em Minas Gerais. A gente viu que a Vale e a Usiminas interromperam produção, interromperam escoamento de produção também lá em Minas, justamente por causa da chuva, principalmente por causa de alerta de barragem. A gente, claro, não consegue esquecer, né, de tudo que aconteceu alguns anos atrás, e isso causa pelo menos uma cautela, um alerta, né, dos investidores para o que pode acontecer. Queria saber como que você vê essa situação, como que o investidor monitora essas situações todas aí e os reflexos, né, possíveis que podem acontecer em Vale e Usiminas, nessas empresas que acabam operando na região. Vamos lá, né? Se nós olharmos para o que aconteceu no passado, né, eu acredito que... Vou olhar aqui Vale para ver o que pode acontecer com o preço, mas só para a gente criar um pensamento, né? Parece que a empresa ela vai evoluindo, vai aprendendo e de certa forma vai se precavendo, né, para que não sofra dos mesmos problemas que sofreu no passado. Tá? Então, eu acredito que esse ponto de barragem, né, as coisas elas já estão monitoradas e pode ter certeza que em todas as reuniões de fechamento, os analistas perguntam sobre e aí, não pode acontecer de novo? E aí, não pode acontecer de novo? E aí, não pode acontecer de novo? Tá? Então, é algo que está super monitorado. Né? E pode ter certeza que o mercado está conversando sobre isso com a própria Vale e com a própria todas as outras companhias que podem estar sendo afetadas. Tá? De fato, uma paralisação, né, de uma das companhias gera um pouco de escassez também no mercado. Né? Eu ficaria de olho o que vai acontecer com o minério de ferro, de fato, porque aí tu começa a ter um pouco, tem menos oferta, obviamente, né, ou tu vai ter atraso de oferta, obviamente tu vai ter um impacto também no preço da commodity, que está, né, querendo ou não, melhorando, né, no curto prazo. A gente está vendo a movimentação do minério de ferro tendo melhora, desde as mínimas que se teve no ano passado. Né? Então, vem recuperando muito forte, e eu acredito que para os próximos anos, nós vamos ver aí uma demanda por minério bem forte em função de todo esse processo de investimento, né, em infraestrutura como um todo. Tá? Então, quando eu olho para a Vale, eu tinha um nível de preço que eu estava esperando que chegasse, que era esse nível de preço aqui de 83,25,
tá? Que nós chegamos aqui na sexta-feira passada, não sei se vocês estão conseguindo ver meu gráfico, tá? Mas eu tinha aqui uma projeção que pudéssemos voltar pelo menos para 83,25, já chegamos. E o próximo rally, para mim, é para ir buscar 97,90, né? R$98. É uma região onde tende a pegar um pouco mais de volatilidade, que os investidores eles tenderiam já realizar algum tipo de proteção. Sim, é uma região importante para isso. Tá? Então estou curioso, né? Como é que vai ser o comportamento de Vale ao longo dessa semana. O que eu consigo enxergar de correção, tá? Seria algo em torno de, só para a gente entender, né? Algo em torno aqui para voltar a 79,40, 79,50. Tá? Essa seria uma correção saudável de Vale. Eu ficaria um pouco mais preocupado se por um acaso viesse a perder este nível de preço aqui do 79,45, tá? Esse é o meu novo cenário, meu novo nível aqui para Vale. Se eu for olhar os indicadores, tá? Aqui existe, olha que interessante isso aqui, tá? Porque Vale, ela chegou, né, nos 83,25, era o meu objetivo que eu tinha de curto prazo, tá? Esse aqui era o meu pior cenário passado, era o meu objetivo de curto prazo. E olha que interessante, né? Quando eu analiso aqui como é que está o comportamento do preço, né, em relação à média, né, o entendimento do mercado, né, a média do mercado aqui, eu já começo a perceber que eu tenho aqui uma fragilidade na tendência. Quer dizer que vai cair? Não, mas eu tenho uma fragilidade na tendência. Tá? Então é importante ficar atentos, né, porque o mercado, querendo ou não, ele está fragilizado. Né? Quando nós olhamos aqui para o Ibovespa, e percebemos que o Ibovespa está perto das mínimas, né, que é dos 102 mil pontos, e a Vale está tão afastado das mínimas, nós temos espaço para uma correção um pouco maior, né, sem ir buscar as mínimas do mercado, mas temos espaço para uma correção um pouco maior. Né. Eu acho que num ambiente mais nervoso mesmo, seria um ambiente que Vale pudesse chegar aqui a R$70,50. Tá? E aí é muito por causa dessa fragilidade aqui da tendência. Então, o pessoal que conseguiu surfar essa movimentação aqui de Vale, coloca, né, reduz um pouco da posição, coloca seu stop, né, ajusta o seu nível de stop. De novo, pessoa física pode utilizar de mecanismos para tomar posição, sair de posição, muito mais ágeis, né, do que os mecanismos que os fundos de investimentos utilizam. Então, essa é a hora de, né, calibrar ali o seu stop, até porque a gente não sabe qual vai ser a resposta mesmo do mercado. Tem aqui, obviamente, né, se nota que tem aqui um player, né, que está tomando posição, e eu acho que aqui está a resposta onde os estrangeiros estão se posicionando. Né, não é à toa que Vale está, se tu comparar, né, o Bovespa com Vale, está bem distorcido, né, o comportamento de ambos, né, no curto prazo. Então, é o momento de tu poder fazer um ajuste, fazer uma proteção ali na sua posição de Vale, até mesmo pode ser comprando um seguro, comprando uma put ali, já faz esse efeito de proteção aí para quem quer manter a posição. Maravilha então, Guga, valeu, ótima segunda-feira para você, bom começo de semana, mais tarde teremos Guga novamente aqui na programação, e deixa o seu recado aí pro pessoal, convite, né, pro pessoal voltar contigo aí às 18 horas no Geometria, e aí a gente já encerra e deixa um abraço, bons negócios aí para você. Boa. Então, pessoal, hoje às 18 horas, programa Geometria, tragam suas dúvidas, tentar responder aí um maior número de perguntas, né, possíveis para que todo mundo fique bem informado e possa tomar suas melhores decisões de investimentos. Muito obrigado. Valeu. Bons negócios a todos. Combinado então, Guga. Um abraço para você. Até mais tarde, às 18 horas aqui na BMC e aqui no Primarket. Até amanhã. Valeu.